E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou Pedro Renó, professor do Parabólica, e hoje é um dia muito especial porque a gente vai começar uma coisa nova aqui no canal Parabólica, porque a gente vai falar hoje sobre o dicionário de conceitos históricos. Isso mesmo, eu vou explicar com calma e a gente já vai ter um conteúdo importante aqui hoje para vocês. Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo para ajudar o canal a crescer. Tem história do Brasil, história geral, filosofia, sociologia, tem muito conteúdo, é completo para o Enem e demais vestibulares. Outra coisa, o pedido para fazer aqui vídeos sobre conceitos históricos vem lá da Twitch, twitch.tv/parabólica online. Eu vou deixar aqui na descrição, a gente está crescendo na Twitch. Às vezes eu aviso que não deu pra fazer uma live e tal, mas em tese é de segunda a sexta. Aí eu tô organizando os horários, porque agora eu estou fazendo academia. A chave. Aí vocês olham pra mim e devem rir demais disso aqui, né? Mas enfim, tô emagrecendo, isso que é importante, com saúde, tá? Mas eu tô lá. E inclusive eu devo fazer, conceitos históricos ao vivo na Twitch. A gente tá usando a Twitch também para jogo, mas ele tá sendo muito mais como é que eu posso explicar para vocês? Para a gente preparar a aula, gravar podcast, até gravamos vídeos do Parabólica já ao vivo na Twitch. Alguns vídeos assim que saem aqui são gravados ao vivo para quem quiser antecipar. E também tem o nosso Discord. Você chega lá, tem o nosso Discord, o nosso servidor no Discord. Se chegar lá, a gente explica tudo direitinho. Tem os nossos moderadores que podem ajudar vocês. Que inclusive eu deixo materiais em PDF do que a gente produz lá. Eu disponibilizo para vocês. Então é importante que vocês sigam lá, twitch.tv/parabólica online. É gratuito? É gratuito. Você pode acessar por um aplicativo no celular ou pelo seu computador mesmo, ou pelo navegador do seu próprio celular, pelo navegador. É só você fazer uma conta. Se você não tem uma conta na Twitch, faça lá uma conta e aí abra, né, a sua conta na Twitch e passe a me seguir. Se você for um Twitch Prime, que assina o Amazon Prime, o Twitch Prime, você pode de repente se inscrever. Aí se inscrevendo você vai contribuir até financeiramente, se você já você não vai pagar nada ali além da sua inscrição Prime que você assina lá na Amazon. Você pode dar uma inscrição por mês para algum criador de conteúdo que você goste, aí eu agradeço, né? Porque a gente tá aqui nessa batalha aqui. Então vamos lá. Primeiro deixa eu explicar a questão do conceito aqui do dicionário de conceitos históricos. Eu estou aqui na mão e foi um pedido, inclusive, que foi feito lá na Twitch. Obra de Kalina Vanderlei Silva e Maciel Henrique Silva. Eu recebi essa obra da editora Contexto, é um negócio que eu sempre quis ter. Já trabalhei com ele já, mas eu não tinha. E acho que ele é muito importante para quem, inclusive, está estudando história. Mas se você quer vestibular, às vezes você se perde em alguns conceitos de história. É legal você ter essa obra, pegar emprestado, ou comprar, ou sei lá o quê, que ela te dá conceitos. Você tem um índice remissivo que te passa os conceitos de história, que às vezes você tem confusão, conceitos... Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente já vai trabalhar hoje com o conceito de arte, só avisando vocês, tá? Mas aqui, por exemplo, na relação de verbetes, você tem pontos muito importantes que às vezes a gente fala aqui em história, que servem para ciências humanas em geral, para sociologia também. Então, por exemplo, você tem lá, iconografia, identidade, ideologia, latifúndio, propriedade. Professor, o que é latifúndio? Está lá no dicionário de conceitos históricos, você vai chegar lá, vai na página, servidão, sociedade. Servidão é um negócio que vale muito fazer um vídeo, que muitas pessoas têm confusão sobre servidão. Feudalismo, folclore, fonte histórica, absolutismo. E aí, eu já falei, né? Recebi da editora Contexto, a quem eu agradeço. A gente tem uma parceria que é muito bacana, eu recebo obras da editora Contexto. E eu pretendo fazer vídeos aqui trabalhando com conceitos históricos para vocês, que seja de forma esclarecedora, para vocês, inclusive, fazerem o vestibular de vocês. Hoje, a gente vai trabalhar com o conceito de arte. Nossa, professor, o que é arte? A arte tem uma conotação, a arte é um conceito muito amplo. Eu vou fazer, como é que vai ser o esquema desse vídeo aqui? Desse vídeo especificamente. São aí 2 páginas conceituando arte. Olha só, ela não define arte para você, então é o que está aqui, você não precisa procurar em nenhum outro lugar. A gente precisa entender que o dicionário de conceitos históricos te dá um conceito, e é sempre legal porque depois de cada conceito, de cada verbete, ele te passa dicas do que você pode ver também para aprofundar mais sobre esse conteúdo, sobre esse verbete, sobre esse conceito, e te dá sugestões de leitura, te dá uma bibliografia.
certo? Então eu acho muito legal isso. Deixa eu tomar aqui que eu tô animado aqui, né? Então a gente vai fazer isso hoje. Eu vou ler com vocês aqui, eu não vou colocar as letras na tela, tá? Porque são 2 páginas, as letras são pequenininhas, mas eu acho que a gente vai ler com calma aqui. E aí a gente pode interromper, pode parar, pode discutir. Acho que vai ser muito legal isso que a gente vai fazer agora, certo? Então tá aqui, hoje a gente vai trabalhar com um conceito que muito me pedem. Inclusive essa obra vai entrar na playlist de História da Arte, pra gente acrescentar lá esse vídeo, né, especificamente. Então tá aqui, eu procuro aqui por arte, página 27. Lógico que eu já dei aquela interagida. Tá aqui marcado, eu não precisava nem na página 27, porque tá aqui que eles me mandaram um marcador. Então a gente está aqui com um conceito aqui de arte. Eu vou ler, podem reparar, é essa página, mais essa, tá bom? E aí você tem a bibliografia. Vamos com calma, vou ler aqui o conceito de arte, meu microfone aqui ele pode me atrapalhar aqui nesse sentido. Mas vamos lá então, sentem. Tomem o seu café, preparem, acho que vai ser uma aula, um vídeo prazeroso, eu espero para vocês, tá? A gente tem aprofundado muito, né? E eu tenho gostado bastante disso. Olha só, então. A arte é uma constante na história da humanidade. Todas as culturas possuem arte, mas sua diversidade torna difícil a sua definição. Por isso que estamos aqui, não é mesmo? No pensamento ocidental, a arte é a tradução material da beleza. Por sua vez, a beleza é uma noção da filosofia clássica que pode ser entendida como a essência invisível de tudo o que é belo. Dentro da filosofia clássica, a beleza é estudada pela estética, esteticamente, fisicamente, que procura diferenciá-la do belo. Já o belo designa tudo o que cotidianamente é captado pela nossa subjetividade e nos provoca emoção. Nossa, que belo! Levando-nos a um estado diferente da normalidade. Mas essa noção de belo varia de acordo com o tempo, o espaço e a cultura. Ou seja, o belo é relativo. O que é belo para nós não é para um indivíduo de outra cultura. Entretanto, alguns pensadores consideram que há algo de universal no belo e que pode estar ligado à simetria. Nessa perspectiva, independente de todo o relativismo cultural, o ser humano, de qualquer tempo e lugar, considera belo tudo o que fosse harmônico e simétrico. De qualquer forma, a noção de beleza deriva da noção de belo. Assim como para a tradição ocidental, a arte deriva da beleza. Então, ele está fazendo uma relação entre... Estou pegando a água aqui, por isso que eu faço esse movimento. Eu vou deixar minha aguinha ali. Então ele está fazendo uma relação entre o belo e a arte. Que a arte deriva, né? Ele fala aqui, ó, que a arte deriva da beleza. E a beleza vem do belo. E o que é belo? O belo é diferente as concepções ou os padrões belos de cada sociedade. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, que na Renascença, em relação a corpos, aos padrões de beleza da Renascença, eram pessoas de sobrepeso, talvez. Como é que a gente pode colocar isso de uma forma mais clara? Mas que tenham curvas mais acentuadas, acho que é melhor dizer assim. E que se deriva muito do que é a noção do greco, né? Do greco-romano também. A gente sempre busca os padrões para definir o que é belo. E fala que belo é aquilo que te toca, te provoca uma emoção. Vai dizer que você aí, quando você se apaixona por um moço, por uma moça, independente da sua orientação, o amor não tem gênero. Você se apaixona e você vê a primeira questão física e você fala: meu senhor, uma delícia isso, né? Vamos lá, Pedro Renan. Nesse sentido, para muitos pensadores, a principal tarefa da arte é representar a beleza. Ariano Suassuna, olha só onde que ele vai chegar, que legal. Em Iniciação à Estética, define a arte tanto como dom criador, como o conjunto de todas as artes, plásticas, literárias, cinemas, etc. Fundamento da filosofia clássica. Suassuna estuda a arte a partir da estética e dos filósofos clássicos, como Platão, Aristóteles, Kant e Hegel. Observa assim que enquanto para Platão a arte é o caminho para o mundo das ideias, tendo uma função prática e mística de integração do homem ao divino, para Aristóteles a arte tem simplesmente a função de criar formas e beleza, sendo puramente imaginativa,
sem nenhuma função de produção de conhecimento. Poderíamos dizer que essas duas posições representam bem as duas principais visões correntes acerca da arte. Por outro lado, nem todas as abordagens sobre a natureza da arte buscaram respostas na estética como disciplina. Por exemplo, historiadores como Collingwood defendem que a beleza não aparece particularmente na arte e não é seu objetivo específico. Rafael Agulon afirma que, do ponto de vista histórico, a reflexão estética fracassou pela sua subjetividade. As teorias da beleza no campo metafísico e as muitas doutrinas estéticas não puderam evitar o caráter intuitivo que a beleza tem para o ser humano. Então aí você tem um debate. A arte de fato é o que é belo? Fala lá de Platão, fala lá de Aristóteles, que eles estão falando. O Platão fala, é uma forma de se chegar ao divino. Lembra do mundo das ideias do Platão? Enquanto Aristóteles fala, não, é uma estética, é uma pura estética que se tem. O Platão ele dá um culto à arte, né? A beleza, ao belo. Outra noção também bastante complexa é a de artista. O que é artista? Enquanto para alguns o artista é todo aquele que faz arte, para outros, artistas é apenas aquele que elabora uma obra de arte com consciência estética. Então, olha só, vamos ler de novo. Enquanto para alguns o artista é todo aquele que faz arte, para outros artistas é aquele que é apenas aquele que elabora uma obra de arte com consciência estética, aquele que já parte pensando o que vai fazer. Nessa segunda perspectiva, o artista existiria apenas na Grécia clássica e no Ocidente a partir do Renascimento, no século XVI, XV e XVI. Em outras culturas e períodos, como no medievo europeu, por exemplo, o artista era um artesão, e a obra de arte tinha status semelhante a qualquer objeto produzido pelo trabalho manual humano. O que ele está querendo dizer aqui que eu acho que é importante? Que na Idade Média o artista é um artesão, é porque essa arte na Idade Média, se vocês já viram nossas aulas inclusive sobre arte medieval, o artista dificilmente assina a sua obra na Idade Média. Essa obra é encomendada geralmente por ou grandes reinos ou igrejas. Não interessa o artista. É quase se fosse, não dá para dizer que é uma produção em série, mas é como se fosse um objeto essa arte. Ela não tem um valor de arte que a gente conhece na atualidade. Aquilo lá é para representar tal coisa, então a igreja mandou o artista fazer aquilo. Ele vai lá e faz, ele não assina essa obra, porque não se pensa na individualidade. A partir do Renascimento, os artistas começam a assinar a obra e alguns ganham até dinheiro. A arte ela entra no conceito do capitalismo. A própria presença do mecenas, o que é o mecenas? É o cara que vai comprar a sua obra de arte, é o burguês, pode ser até um religioso, o Papa. Papas no Renascimento eram mecenas que encomendavam obras de arte e você trabalhava para eles, mas você assinava essa obra. Nesse sentido, ainda mais naquelas sociedades onde a arte tinha um fim religioso ou mágico, a maioria das obras é anônima, pois pouco importa seu autor, tá vendo o que eu falei? Só no Renascimento, retomando uma noção grega clássica, o artista se tornou um indivíduo que se definia como artista. E não como artesão, era o artista gênio. Essa concepção de gênio, inclusive, eu já falei aqui em aula de Renascimento. O que é o gênio? Não é aquele que esse cara é melhor do que todo mundo, mas é aquele que tem um nome, que assina o teu trabalho. É aquele que tem uma genialidade que fez aquilo. Nossa, estou adorando fazer esse vídeo, tá? Vamos lá. Ele está bem espontâneo, né? Espero que vocês gostem. Uma celebridade valorizada justamente por produzir arte. Vamos pensar em Michelangelo, vamos pensar em Da Vinci. Mesmo em civilizações como a egípcia, onde havia uma clara distinção entre arte popular e arte para a elite, distinção existente nas ditas sociedades primitivas, o artista era também um artesão. A grande inovação do Renascimento no campo da definição do artista foi permitir a liberdade de criação, aquele responsável pela elaboração da obra de arte. O artista, então possuidor do inventio, passou a ser capaz de produzir suas obras sem interferência. Surgiu daí o artista gênio, o artista que muitas vezes era mais valorizado do que a própria obra, como Da Vinci, Michelangelo, Rafael, concepção que o Ocidente possui até ainda hoje. A arte é o grande objeto de estudo de duas disciplinas, a estética e a história da arte. Ambas têm forte tendência para o subjetivismo, o que não quer dizer que não sigam métodos rigorosos. No caso da história da arte, desde o começo do século XX, a partir da obra de Heinrich Wolffing, iniciou um estudo rigoroso da arte a partir de sua forma e de seus estilos. Wolffing procurou levar os historiadores da arte
a se preocuparem com o estilo e a cultura em que foi produzida. E não apenas com o temperamento do artista. Vamos pensar no contexto. É preciso contextualizar a arte, é algo que eu sempre falo aqui. Arte e sociedade. É assim que a gente tem que pensar. O Gombrich fala isso também. Historicizou a análise da obra de arte, criando conceitos como estilo nacional e estilo de época, procurando buscar análise artística em aspectos objetivos, como as formas de representação da arte ocidental, o plano, a linha, a profundidade. Até os historiadores da arte acreditavam que a tendência natural da arte em todo o mundo era a representação da natureza, bem como aquela que sempre evoluiria historicamente até conseguir isso cada vez com mais perfeição. Ou seja, acreditavam que a tendência da arte era o naturalismo, mas Wolffing afirmou em 1915 que a história da arte não poderia trabalhar com a noção para ele desajeitada de imitação da natureza, e que a arte não era um processo acumulativo em busca da perfeição. Essa perspectiva influenciou estudiosos mais recentes, como Peter Burke. Inclusive tem indicação do Peter Burke aqui na própria obra, que ao pesquisar os artistas da Itália renascentista, defendeu a possibilidade de algumas sociedades terem um interesse maior na representação do visível, ou seja, da natureza, do que outras, o que seria o caso da sociedade renascentista. Assim, o naturalismo seria uma questão cultural. Nem toda arte quer representar a natureza. Harold Osborne, por sua vez, ao estudar o naturalismo grego, definiu como um conjunto de técnicas cuja principal motivação era reproduzir cópias das aparências visíveis das coisas, dando origem assim à arte naturalista. Outras sociedades também tiveram arte naturalista, como os Morricas no Peru. Inclusive os Morricas têm uma obra, inclusive que é considerada uma obra até mesmo pornográfica, assim, de órgãos sexuais, é bem interessante. Mas foi o naturalismo grego que influenciou a Europa e a formação do Ocidente. Nesse sentido, a importância do naturalismo grego é específico de um período e de uma região, e não um valor absoluto. A arte não dá um valor absoluto para vocês, olha só, para a gente, né? Não sendo superior às outras formas de concepção artística. Na verdade, ainda segundo Osborne, a maioria dos estudos da arte acredita que o naturalismo é uma concepção minoritária da arte mundial, que na maioria das sociedades responder à arte conceitual, interessada em representar as coisas não com sua aparência do mundo visível, mas com aquilo que considera sua aparência verdadeira, que está fora do tempo e do espaço. As sociedades produtoras de arte conceitual, como diversos grupos, a gente tem vídeo aqui falando o que é arte conceitual, inclusive, de diversos grupos étnicos africanos e nativos americanos, não almejam reproduzir a aparência ocidental do objeto, ou seja, sua aparência do mundo, pois esta varia de acordo com o tempo e mesmo com o observador. Mais importante é representar a aparência eterna das coisas, perceptível apenas no mundo invisível. Olha só, então, essa parte aqui, que a gente já está quase terminando, tá? Está falando para a gente que você não precisa representar a arte, ou melhor dizendo, que todas as sociedades não necessariamente representam a arte pensando na busca pelo real, o natural, o visível, o palpável, o concreto, material. Já Arnold Hauser, ao se debruçar sobre a arte na Grécia Antiga, ressaltou seu caráter de inovação no sentido de perda do aspecto religioso. Para ele, nesse momento, a arte deixou de ter uma função religiosa. Na verdade, deixou de ter qualquer outra função que não a função de arte. A arte era mais um meio para alcançar alguma coisa e passou a ser um fim em si mesmo. Deixou de servir à magia, de ser uma forma de propaganda e se tornou uma atividade pura, desinteressada, autônoma. Essa, na verdade, é uma importante questão na estética. Será que a arte tem como único objetivo a criação da beleza, ou ela só tem validade quando engajada a uma ideia, com uma finalidade, por exemplo, educativa? Muitos artistas se identificam com uma outra postura, havendo ainda obras de arte que podem ser classificadas em posições intermediárias. Nesse contexto, Suassuna, a gente remete a Ariano Suassuna novamente, dá exemplos de algumas obras de arte produzidas no teatro, que têm maior ou menor grau de preocupação com a arte em si, ou com determinadas ideologias.
Salomé, de Oscar Wilde, seria um exemplo de obra que se preocupa fundamentalmente com a beleza e com a arte enquanto tal. Já o Mal Entendido, de Albert Camus, seria uma peça engajada, na qual a preocupação artística se mistura com inquietações de ordem filosófica. Vocês já estão percebendo que o conceito de arte é muito amplo, né? Arte e seu intrínseco envolvimento com a noção de beleza. Hoje a história da arte já inclui campos de pesquisa que valorizam a arte chamada primitiva, mas só o fato de chamá-la assim já é um juízo de valor que interpreta a arte ocidental como superior. Tá vendo? Enquanto objeto, a arte também ela pode funcionar enquanto objeto de dominação, olha só. E aí é muito legal vocês lembrarem do texto que a gente já trabalhou aqui, inclusive, do Walter Benjamin, a obra de arte na era de sua produtividade técnica, né? Que ele fala que a arte perde a aura, aquela questão toda. A arte das sociedades tribais, por exemplo, seu legítimo valor histórico apontando seu alto grau de abstração. No entanto, esta visão menos etnocêntrica ainda está bastante restrita a alguns círculos acadêmicos, e é comum que os educadores brasileiros continuem a repetir fórmulas ultrapassadas, julgando a arte a partir do naturalismo ocidental. Olha só, isso é mais grave porque a maioria desses educadores realmente não conhece a história da arte, ocidental ou não. É muito importante que os professores de história estudem a arte, a história da arte, conheçam os grandes artistas do Ocidente e ultrapassem essa fronteira para buscar a arte conceitual africana ou americana. Olha só que interessante, porque lembra que eu falei agora há pouco? A arte ela pode também ser utilizada como um objeto de dominação. Existe só essa arte ocidental europeia? Não. E a gente não pode trabalhar com questão de superioridade ou inferioridade na arte. Só assim podemos levar para a sala de aula uma discussão acurada sobre arte, discussão extremamente importante para a formação humanística do indivíduo, pois a formação do cidadão não pode se restringir ao conhecimento técnico e pragmático, mas precisa oferecer também uma visão universalista do mundo, que pode ser encontrada na arte como um todo. Último parágrafo. Como atividade para ser realizada. Aí ele já fala diretamente para o professor, tá? Nessa parte, mas vou ler aqui para a gente fechar direitinho. Como atividade para ser realizada com os alunos, a comparação entre obras de arte africanas e renascentistas, por exemplo, frisando a opção que cada cultura faz ou não pelo naturalismo, é um excelente instrumento para derrubar visões etnocêntricas pré-concebidas, ao enfatizar o enorme grau de abstração necessário para a elaboração da arte conceitual e o considerável desenvolvimento filosófico requerido por tais obras. Antes de tudo, entretanto, cabe aos docentes e discentes buscarem instrumentos conceituais que lhe permitirão ler melhor a arte, em suas diversas manifestações, pinturas, colagens, teatro, por aí vai. Sem estabelecer uma dicotomia rígida entre a obra-prima e as artes ditas menores, tá vendo? Não pode fazer isso. Não há superioridade ou inferioridade. Nessa empreitada, a valorização do direito de fruir a arte deve ser dos debates preliminares e os museus dos artistas locais devem ser valorizados e discutidos. Falar de arte é falar da sua vida. Falar de arte, da produção artística, é falar da nossa cultura, é falar da nossa sociedade. E aí você tem uma bibliografia, eu posso deixar, se vocês quiserem, eu deixo essa bibliografia sugerida na descrição para vocês. Vai passar por Peter Burke, já sabem, né? Já falei aqui para vocês. Mas é isso que é importante. Deixa eu contar um pouquinho aqui, até mesmo de história pessoal sobre a questão da arte, porque sabe que eu amo arte. No tempo de graduação em História, a minha monografia foi sobre História da Arte, então eu tive que ter uma leitura sobre História da Arte, sobre essas concepções de arte. Depois, na pós-graduação, eu fiz em História da Cultura e da Arte, aí eu já fiz um trabalho já sobre carnaval, mas dentro da arte, que eu saí das artes plásticas, é que no tempo da minha graduação eu fiz sobre artes plásticas, durante o período da ditadura militar. Na pós-graduação, especialização em História da Cultura e da Arte, eu foquei em arte em outros sentidos, como o carnaval na década de 40, num recorte, né? Mas eu lembro que, por exemplo, vou dar um exemplo, quando a gente estudou no meu tempo de pós-graduação, uma das disciplinas mais frequentadas por todos os estudantes era a disciplina de arte clássica. E a gente ficava ali com uma obra de arte esteticamente harmônica, extremamente harmônica, renascentista na frente, e ficava ali às vezes uma aula inteira com aquela obra de arte, o professor discutindo com a gente tinha lido os textos, os livros sobre, e ficava ali, todo mundo se admirava, e as artes
renascentistas são muito bonitas, elas te atraem de certa forma. É legal você olhar cada detalhe. Olha o que o autor colocou aqui. Isso é muito interessante. Passada essa disciplina, a gente passa a ter, já no final do nosso curso, a disciplina de arte contemporânea. A gente vai trabalhar com o conceito de arte conceitual. Tem branco sobre branco, tem esculturas que não necessariamente representam uma natureza como é do Renascimento. Você não precisa ter essa noção de profundidade que você tinha no Renascimento. E o olhar de muita gente, eu não estou falando que é todo mundo que fazia isso, o olhar de muita gente era o de: isso é arte? Sabe? E é arte. E é arte. A gente trabalhou com arte contemporânea africana, com várias outras artes, indígena, e o pessoal olhava assim: isso é arte? Peraí, mas eu não estou entendendo, isso é? E eu gosto muito de arte contemporânea, de arte conceitual, já falei aqui. Mas reparem que tem também essa questão, a gente ainda mantém muito essa questão da estética, se for a estética, a técnica, sabe? A técnica de pintura. O artista, por muito tempo eu pensava assim, ainda falando do artista, eu pensava assim, quando eu era mais novo ainda, sabe? Antes mesmo de me graduar, lembro que eu perguntava pra minha mãe é artista plástica, né? Ô mãe, mas eu tô vendo lá um artista lá e não sabe desenhar. O desenho dele eu desenho melhor que ele, porque eu desenho um pouquinho só, tá? Mas minha mãe é uma desenhista profissional de mão cheia. Eu desenho melhor que ele. Minha mãe fala assim: você não é artista. Aí eu veio uma confissão também. Quando eu era menino, meus amigos em casa, minha mãe é artista plástica, é autora de literatura infantil, eu já devo ter falado isso aqui, eu tenho muito orgulho disso. Inclusive, tem muitos livros que vocês devem ter lido quando crianças que são da minha mãe. Minha mãe tem mais de 100 livros, tá? De literatura infantil. E aí eu olhava para aquilo, eles iam em casa, minha mãe tem desenhos, muitos. Vocês falam: quem é aquele quadro aqui, aquele grafite? É da minha mãe. Minha mãe tem um desenho de mão cheia. Minha mãe e meu pai, tá? E aí, assim, mas ela também é uma artista contemporânea. Você tem obras que são pinturas no acrílico. E aí, às vezes, entrava amigo em casa. E para me ofender, eu nunca fiquei ofendido com isso, tá? E eu tenho muito orgulho da minha mãe. Falava assim: isso aí eu faço. Olhava um branco sobre branco, um quadro, um tom sobre tom. Isso aí eu faço. Mesmo eu já conhecendo, inclusive, os desenhos da minha mãe, que são maravilhosos, de fato, eu aprendi. Uma resposta sobre isso mas se você fizer, você está copiando minha mãe, você não é artista. Se você fizer, não é seu. Sacaram? Então, o que ele está tentando mostrar, o dicionário de conceitos históricos, que eu acho que vai ser muito legal, talvez eu faça outros vídeos com mais recortes para vocês. Aqui eu quis ler o capítulo inteiro, mas eu posso fazer e colocar na tela para vocês, que acho que fica mais fácil, né? A partir da leitura do capítulo, do verbete, a gente trabalha aqui. E aí a gente faz, tá? Acho que vai ser bem melhor, menos desgastante, menos cansativo, menos maçante para vocês. Mas o que o verbete, o texto mostrou pra gente é que é uma questão ampla. Você viu que se trabalhou do primitivo ao greco-romano, falando de concepções de Platão, de Aristóteles, falando de Renascimento e falando do que vem depois do Renascimento. Essa preocupação de essa arte precisa ser esteticamente uma busca pela realidade ou não? E que não necessariamente precisa ser, certo? Não necessariamente. Então a gente tem que abrir a cabeça e achar, a arte não é só aquela que representa a questão da natureza, a natureza humana, sabe? Não é só renascentista. Acho muito legal, e aí eu vou deixar a bibliografia para quem quiser se aprofundar mais sobre esse tema, tá bom? Adorei fazer esse tipo de vídeo, já foi um pedido, tem vários temas aqui, não só em arte, tá? Ditadura, absolutismo. E a gente dá uma conceituação legal que eu passo para vocês, apesar de a gente já ter trabalhado um monte de coisa aqui já no canal. Certo? Eu vou ficando por aqui. Eu amo vocês de todo o coração do mundo. Eu sei que tem gente que adora que eu mando esse beijo, e é um beijo de muito amor. O meu amor tem um jeito doce que é só teu. Eu amo vocês. Beijo, gente. Fui!